Então, coloque aí nessa página aqui, tá? É tema 2, a gente acabou já o tema 1. O tema 2 é continuação só, vai continuar frações, como vocês podem ver. A nossa última aula foi fração de um número, né? Então ele vai continuar igual. Ele vai falar assim, números, operações na forma de fração. O que é isso? Com as frações, nós podemos somar, subtrair, multiplicar, dividir, tá bom? Então nós vamos aprender as 4 operações com as frações, ok? Deixa eu só permitir o pessoal entrar. Então, turma, tá aqui, ó, adição e subtração de frações. A primeira que aparece é essa, né? Então eu garanto a vocês que aqui na adição e na subtração de frações, que nós já estamos usando o MMC para elas, lembra? Só que a gente usava o MMC só para deixar com o mesmo denominador, né? Agora nós vamos somar e subtrair frações usando o mínimo múltiplo comum. Então eu vou pedir, Marjorie, me fala alguma fração que vem na sua cabeça agora. 7/5, ok. Pedro, me fala outra fração. 5/8. Então, eu tenho duas frações. Vamos lá. Deixa eu ver. Isadora, me fala mais uma fração. 3/4. Tá bom, então. Tá aqui. Então, dá uma olhada, ó. Eu tenho 3 frações, tá? Uma escolhida pela Marjorie, né? Foi a primeira, se não me engano, né, Marjorie? A segunda foi escolhida, foi pelo Pedro, né? E a terceira pela Isadora. Turma, olha só, como que eu somo frações? Toma cuidado, não soma os números de cima, como muitos pensam, e nem soma os números de baixo. Nós vamos ter que fazer, olha aqui, ó, o MMC, ok? Então eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum. Então vamos fazer a continha aqui do lado, ó. O 5, o 8 e o 4. Então eu vou começar dividindo por 2, ok? 5 não divide por 2, então eu não faço nada. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2, ok? 36 a página. Agora eu vou dividir por 2 de novo. Então o 4 por 2 vai dar 2 e o 2 dividido por 2 vai dar 1. Mas como ainda tem o número 1 aqui, eu vou fazer de novo uma divisão por 2. E aí agora vai dar 1. E agora eu vou dividir por 5 e esse 5 vira 1. Então todo mundo comigo agora, ó. 2 vezes 2. Vamos lá. Isso. 4 vezes 2. E 8 vezes 5. Isso mesmo. Agora nós vamos colocar o 40 que vocês chegaram aqui, né? O 40 do MMC. Eu vou colocar ele aqui no denominador. E agora presta atenção como nós vamos fazer. Nós vamos colocar... Pega o 40 e nós vamos dividir pelo número de baixo. E o resultado que der, a gente multiplica pelo de cima. Então tá, olha. Divide pelo de baixo e o resultado que der multiplica pelo de cima. Então vamos lá. Turma, quanto que é 40 dividido por 5? Os dois são da mesma tabuada? Dá 8, isso mesmo. São da mesma tabuada e dá 8. E 8 vezes 7 dá quanto? Quem sabe essa? 56. Tá certinho. Mais. Agora eu vou fazer 40 dividido por 8. E o que der, vou multiplicar por 5. Então vamos lá. Quanto que é 40 dividido por 8?
5 e 5 vezes 5... 25. Ok, isso mesmo. Ô, turma, agora vamos fazer o último aí, tá? É 40, tudo bem? Dividido por 4. E quanto que é 40 dividido por 4? E 10 vezes 3? 30, isso. Então, olha só, agora eu vou somar os números de cima, tá bom? Então, eu tenho aí, ó, o 30 mais o 25 já vai dar 55. 50 com 50 dá 105, com 6 dá 111. 111 sobre 40. Então, acabamos de somar, dá uma olhada, as três frações que eu pedi aqui para os alunos, né, para a Marjorie, para o Pedro e para a Isadora, e olha só o resultado delas. Ou seja, o que nós não podemos fazer, não podemos, tá, turma? É somar os números de cima. Então, vamos supor, se alguém fizesse isso, ia chegar nessa fração aqui, ó, 15, que é o resultado da soma de cima, sobre 17. Olha como ela ia estar bem errada. Não é verdade? Ia estar bem errada. Tá bom? Então dá uma olhada, ó. Não, essa não pode fazer. Não pode fazer. Ok? Então, para quem está chegando agora, nós estamos então começando aqui a página 36. Nós conseguimos terminar a nossa trilha na última aula, basicamente, porque nós terminamos o tema 1. Então, esse aqui nós estamos iniciando já o tema 2, ok? Lembrando que as trilhas são uma referência. Às vezes a gente pode atrasar, porque se uma aula demorar bastante, ela acaba atrasando a trilha. Então, não tem problema nenhum. Ou ela também pode avançar, como a gente terminou na aula passada, a trilha, a gente conseguiu avançar e entramos aqui no tema 2. Tudo bem, turma? Explicado? Então, olha só. Para quem chegou agora, eu estou fazendo o quê? Operações com números racionais. Mas, na verdade, o que são números racionais? Nada mais, nada menos do que frações. Todo número racional, a gente viu isso aqui no primeiro bimestre, né? Eles são representados também na forma de frações. Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Então, feito isso, eu mostrei para o pessoal, tá? Eu vou falar de novo porque tem vários que chegaram agora no finzinho. Nós vamos fazer as operações. E qual operação que a gente aprende primeiro no colégio quando a gente é bem pequenininho? Somar e subtrair. E o primeiro é a soma, né? A gente fica vários tempos na soma para depois aprender a subtração. Foi assim que vocês fizeram no colégio. Então, a gente vai aprender a somar frações. Como que eu somo frações? Eu vou fazer primeiro o MMC, tá aí. MMC entre 5, 8 e 4. Tá? Coloquei aqui. Gostou, né? Aquele 1/4 é bom, todo mundo gosta dele. É antiga. Ô, turminha, então olha só. O MMC entre 5, 8 e 4, todo mundo aqui aprendeu a fazer MMC. Eu peguei e dividi primeiro por 2. O 5 não dá para dividir por 2. Tá? Então eu peguei o 8 e o 4. Tá? 4 e 2. Continuei dividindo por 2, deu 2 e 1. Dividi por 2 de novo, deu 1. Aí o 5 dividiu 5, deu 40. Coloquei o 40 aqui e fiz 40 dividido por 5, dá 8. 8 vezes 7, 56. 40 dividido por 8 dá 5 e vezes 5 dá 25. 40 dividido por 4 dá 10 e vezes 3 dá 30. Então o que eu faço sempre? Eu divido pelo de baixo e o resultado eu multiplico pelo de cima. E aí somei os de cima, deu 111 e o 40 eu conservo. Então, para fazer uma soma de frações, é sempre desse jeito que nós iremos proceder.
Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Oi. Tem. Tem. Tá bom? Hoje. Olha só, turma. Aí o tópico, ele começa com frações com denominadores iguais. Eu vou fazer uma pergunta para a dona Yasmin. Yasmin, denominador é o número de cima ou o número de baixo da fração? Isso mesmo, é o número de baixo. Vou fazer agora uma pergunta para o senhor Isaac. Isaac, a fração própria, quem é maior, o numerador ou o denominador? Isso. O numerador ele é menor ou é maior? Não, ele é menor, Isaac. Toma cuidado. Ó, para você entender, Isaac, ó. Para você entender e os demais. Você assistiu a aula do Kit Kat lá, não assistiu, Isaac? Quantas partes o Kit Kat vem? Ele é dividido em 4 partes, né? Cada partezinha daquela é quanto? Isso. Então quer dizer que você quando compra o Kit Kat, você tem 4 quartos. Você concorda comigo? O que na nossa cabeça, o que quer dizer fração ou fracionar? Quer dizer dividir. Então você está pegando uma parte. Quando você pega um pedacinho do Kit Kat, você não está pegando um quarto. Então grava. Essa aqui é uma parte do Kit Kat, é uma fração do Kit Kat. Então a fração considerada normal, vamos colocar entre aspas aqui, ó. A fração considerada normal ela é menor do que um número inteiro. O Kit Kat todinho não era 4 quartos? Então, quando você comeu um pedaço, você comeu uma fração dele. Você comeu um quarto. Então, a fração normal, o número de cima é menor do que o de baixo. E o nome dessa fração sempre vai ser própria. Combinado? Aí a fração, qual é a fração que não é normal? É a imprópria. É quando esse número aqui é maior. Combinado? Dúvida tirada? Lembra do vídeo do Kit Kat? Eu peguei um pedacinho do meu e dei pro Felipe. Não foi? Aí ele ficou com quanto? 5 quartos. Porque ele tinha um Kit Kat inteiro mais um quarto. Aí eu dei mais um pedacinho para ele. Entendeu? Então 6 quartos é uma fração imprópria. Tá bom? Bem, turma. Continuando. Tá? Continuando. Vamos supor que eu tenho um monte de Kit Kat. Aí eu chego e falo assim, olha, quem acertar esse exercício vai ganhar 3 quartos do Kit Kat. Aí a Lorena ganha, acerta lá e ganha. Aí depois eu falo assim, olha, quem acertar esse outro exercício vai ganhar 2 quartos de um Kit Kat. Aí a Lorena vai e ganha de novo. Aí vamos para a terceira tentativa para alguém ganhar, né, alguém diferente ganhar o Kit Kat. Aí eu vou lá e falo assim, olha turma, quem acertar agora vai ganhar 1 quarto de Kit Kat. Aí a Lorena ganha de novo. Bem, presta atenção, Lorena. Então vamos ver aí. Alguns estão aí quase já acertando. Quando o denominador é igual, nós vamos copiar ele e somar os números de cima. Só isso. Então, esse processo ocorre quando os denominadores são iguais. E aí nós vamos fazer assim, ó. 3 mais 2 dá quanto? 5. 5 mais 1, 6. Alguém falou que a pessoa ficou com mais de um Kit Kat. Quem foi? Foi o Caio? Peraí, eu quem? O Isaac? O Pedro. Então,
Ele, na verdade, ele não vai ficar com 2, viu, Pedro? Ó, um Kit Kat é 4 quartos, lembra? Quantos quartos a mais ele ficou? Com qua- Isso mesmo, turma. Parabéns. Agora vamos analisar. Vocês concordam que quartos é uma fração imprópria? Tem um vídeo meu e eu também dei no tema 1, como que eu transformo a fração imprópria em mista, lembra? Então, vamos fazer assim, ó, é uma divisãozinha, né? Aí eu faço 1, 1 vezes 4, 4, para 6, 2. Então, a fração imprópria que vai ter é o 1 e 2 quartos. Mas se vocês olharem, 4 dividido por 4 não dá 1? Dá, né? Agora eu pergunto para vocês, dá para eu simplificar esse 2 quartos? Dá quanto? Ah, pode falar, tô ouvindo. Isso mesmo, isso. Ou você pode falar um meio, entendeu? Ou simplesmente meio. Então dá uma olhada. Se a Lorena, que fica quietinha nas nossas aulas, ganhar essas 3 perguntas aqui, esse total de Kit Kats, ela vai ter um Kit Kat e meio. Vocês entenderam? Tá bom? Então, vamos dar uma olhada agora aqui, ó. Camila reserva 1/10 do seu tempo de lazer para ler livros de aventura e 7/10 para ler romances. Quanto de seu tempo de lazer Camila reserva para suas leituras? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 1/10 mais 7/10. O denominador não é igual? Copio, né? Isso aí, senhor. Corretíssimo, senhor Isaac. Então, pode ver que bateu aqui, né? Ela usa 8/10 do tempo dela. Tudo bem, turma? Então, alguma pergunta sobre os MMCs aí, quando forem diferentes ou quando forem iguais? Entenderam? Então, vamos fazer um outro diferente aqui, tá? Vamos fazer mais um diferente. O diferente também tem... deixa eu apagar aqui. Bem, então, o diferente ele vai acontecer em várias situações, tá? Então, por exemplo, vamos supor que alguém, por exemplo, dividiu alguma coisa em 4 partes e me deu 3. Tudo bem. Aí outra pessoa diferente pegou a mesma coisa que ela tinha, dividiu em 8 partes e me deu 5. 5 pedaços. Aí outra pessoa veio e me deu vai lá, um meio. Aí eu quero saber então quanto que eu tenho de fração na verdade. Então o que nós vamos fazer? Mínimo múltiplo comum. Então, todo mundo aí comigo, tá? Eu vou fazer uma pergunta agora. Oi, pode falar. A maioria, né? Porque o 2, ele é o único par que é primo, né? Bem, isso. Se 2 dividido por 2 dá 1, né? Turma, eu vou falar agora. Eu quero que o Pietro... Pietro, que número você começa a dividir aqui? Você que já respondeu aí no chat. Que número que eu começo a fazer esse MMC? Isso mesmo, Pietro. Pelo 2, tá certinho. Então vamos lá. Quanto que é 4 dividido por 2? Isso mesmo, Pietro.
Quanto que é 8 dividido por 2, Pietro? 8 dividido por 2 agora, Pietro. Isso. E 2 dividido por 2? Parabéns. Parece que você está estudando tabuada agora, hein? Agora eu vou perguntar para a Lorena. Lorena, que número que eu coloco aqui? Lorena, pode responder pelo chat, viu? Então, Lorena, qual é o número que eu uso aqui agora no MMC? Lorena, está presente? Tá travando? Mas tenta responder. Qual o número que você faz aqui? Então você não está conseguindo ver a aula? Qual número você usa agora lá no MMC? Não, senhora, tá errado. Pode responder, turma. Isso mesmo, número 2. Aí 2 dividido por 2 vai dar 1. Isso mesmo, Gustavo. 4 dividido por 2 vai dar 2. Aqui eu não faço nada, né? Já é 1. 2 de novo. Aí aqui dá. Aí, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2. Caiu? Mas ela pode entrar. Quando eu faço, por exemplo, deixo vocês entrar numa reunião, aí vocês podem entrar de novo. Isso. Turma, então olha lá. 8 dividido por 4 dá quanto? Então, olha só. Eu sempre vou fazer a operação assim, ó. Eu sempre vou dividir pelo de baixo e o resultado, vou colocar assim, ó. Resultado nós vamos multiplicar pelo de cima, tá? Lembrando que essa aula está sendo gravada. Então depois vocês podem assistir. E é muito importante, às vezes, vocês, sabe, tem alguma dificuldade? Assiste a aula que a gente teve. Entendeu? Então vamos lá. Quanto que é 8 dividido por 4, turma? Isso. E 2 vezes 3? Isso mesmo. Parabéns. 8 dividido por 8 agora, turma. Isso. 1. E 1 vezes 5? Isso mesmo, turma. Parabéns. 8 dividido por 2. E 4 vezes 1? Isso mesmo. Então agora nós vamos copiar o 8 aqui na parte de baixo e vamos somar. 6 mais 4 dá 10. E 10 mais 5 vai dar 15. Essa fração é própria ou imprópria? Isso aí. Isso aí, turma, é imprópria. Parabéns. Agora eu pergunto para vocês. Vocês sabem fazer ela virar uma fração mista? A divisão, né? Então vamos lá. 1 vezes 8 é 8. 8 para chegar no 15 falta 7. Então essa fração aqui é a mesma coisa que 1 inteiro, esse daqui, ó, e 7 oitavos. Tudo bem, turma?
MMC com denominadores diferentes. Oi, pode fazer. Então, o resto que você fala, esse aqui, né? Ele vai ter sim. E sempre ele vai vir aqui na parte de cima, tá? Pessoal, vocês acham que no nosso mundo a gente usa a fração imprópria ou a fração mista? O que vocês acham? Nós usamos sim, ó. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando os pais de vocês vão no mecânico, quando os pais de vocês vão no mecânico, o mecânico não tem ferramenta? Algumas ferramentas são dadas. Aqui no Brasil nós usamos duas unidades, o milímetro, só que os americanos eles usam a polegada. Então, por exemplo, aqui no Brasil, um parafuso que usa uma chave 13 milímetros, na polegada, ele não, ele vai usar meia polegada. Então quer dizer que se você pegar uma chave de meia polegada, você consegue trabalhar com parafuso de 13 milímetros. Ele não é exatamente igual. Por quê? Eu vou falar para vocês. Uma polegada, só para vocês saberem que as frações são usadas, tá? Ela é 2,54 centímetros. Vou explicar para vocês a história da polegada. Vocês querem saber? Vocês têm noção de onde vem essa história da polegada? Então, só, a história da polegada. Estão me vendo aí? A história da polegada é que existia um rei, entendeu, na Inglaterra, que ele achava que ele era Deus. Então ele achava que ele era a própria divindade aqui na Terra. Então ele era muito vaidoso, porque isso aí é o ego dele, a vaidade dele, né? Então ele pegou e mandou medir o corpo dele. Então polegada é essa medida aqui, ó, do dedo do rei. É o polegar daquele rei, entendeu? Não o nosso polegar. O polegar dele tinha 2,54 centímetros. E ficou valendo até hoje essa medida para polegada. Vocês já ouviram falar por exemplo, em pés? Tal pessoa andou tantos pés. O pé dele, verdade. A jarda, por exemplo, eles pegaram aqui do rei e mediram, né, ele abriu o braço até a ponta do dedo dele. Então, na verdade, ele começou a pegar todas as medidas do corpo dele e algumas são válidas e usadas até hoje, tá bom? Então, nós, né, pés, milhas. Bem, turma, então só para vocês terem uma base, como eu falei que se você usar um parafuso, uma chave de meia polegada para um parafuso de 13 milímetros, pode ser que não dê certo, não foi o que eu falei? Mas ele vai dar muito parecido. Se você pegar 2,54, entendeu? E querer transformar ele em polegada, você vai ver que vai dar algo bem perto ali do número que você pode usar. Pode falar. No filme do quê? Ah. Sério? É porque é tudo polegada, entendeu? A polegada é tudo dado em fração, turma. Tá bom? Então, por exemplo, aqui no Brasil nós usamos em milímetros, só que também nós usamos a polegada porque quando a gente compra a ferramenta dos Estados Unidos, ela já vem em polegada. Tá bom? Então nós usamos fração aí. E qual lugar mais vocês acham? Hoje é uma aula de fechamento do tema 1 e início do tema 2, tá? Onde mais vocês acham que nós usamos a fração? As frações, vamos dizer assim.
Receita do quê? De, de bolo, eu dei lá no meu vídeo, né? Você gosta de comer, né, Isaac? Então, olha só. As frações. E remédio, não usa fração? Rem- Como que foi? Sério? Então você tomou quantos. Qual fração do remédio? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, turma, na verdade, essa matéria, frações, é uma matéria que nós usamos em muitos lugares, tá bom? Tudo eu posso representar por frações. Só que algumas frações vão aparecer bastante, então eu vou colocar as que geralmente vão aparecer mais. Por exemplo, meio é uma fração que significa metade, né? Então, ele pode ser representado na forma de número que nós chamamos de decimal, que é 0,5. O 0,5 é conhecido como meio também, tá? E ele ainda também pode ser representado na forma de porcentagem. Toda vez que alguém fala 50% é metade. Pode falar, Isaac. Hum. Eu acho que eu entendi a sua pergunta. Você queria saber qual era a precisão dela, né? Na verdade, eu acho que eu vou tentar responder, não sei se o que a sua mãe falou. Na verdade, quando as pessoas fazem alguma coisa na cozinha, até tem a medida como você citou, entendeu? Mas não tem como. Se a pessoa não medir, Isaac, ela não vai ter como saber. Então ela tem que ter alguma coisa para medir. Você concorda comigo? Se ela não tiver nada para medir, vai ser o famoso. Ó, eu vou escrever aqui, ó. E aí vocês podem colocar, até fazer, perguntar isso aí para todas as mães aí, quando elas fazem alguma receita, se elas fazem tudo medidinho, certo? É o famoso, olha lá, viram? O que eu escrevi ali? Ou seja, ela vai colocar a medida que ela acha que é. Então, mas nunca, mas nunca uma, por exemplo, se alguém faz um bolo e vai no olhômetro, os bolos nunca ficam exatamente iguais. Às vezes sempre um fica mais macio que o outro, mais gostoso que o outro. Isso é bom, hein? Bem, então ela mede. O dela, então o dela é certo. Esse é o certo, né? Turma, essa fração aqui também é uma fração que vai aparecer bastante aí nos exercícios. Até quando vocês estiverem saindo da escola. Toda vez que vocês verem essa fração 1/4, que a gente falou bastante dela hoje, inclusive, ela, se você for resolver, vou resolver ela aqui, ó. Toda fração pode virar divisão, tá? O número 1 não é menor do que o 4, então vai ficar 0 e 0, vírgula. Aí eu vou fazer 2 vezes 4, que vai dar 8. 8 para 10, 2. E aí 5 vezes 4, 20 para 20 nada. Então o 1/4 também é conhecido como 0,25. Também é conhecido como 25%. Então toda vez que alguém falar, isso aí é 25%, você sabe que é metade da metade. Ou seja, 1/4. Então é um número muito conhecido. Isso. Agora vamos lá. Eu vou colocar aqui, vou até tirar esse sinal de igual para vocês entenderem a aula de hoje. A gente não fez uma soma de denominadores iguais? Então olha só, a aula de hoje isso aqui, hein?
Quando o denominador, o que a gente faz? Conserva ele, não é? E soma, isso mesmo. 1 mais 1, 3. Agora vamos pensar, eu não acabei de colocar aqui que 1/4 quer dizer 25%? Turma, matemática é lógica, tá? Então se vocês começarem a aprender, entender, daqui a pouco vocês vão ser excelentes em matemática, tá? Esse ano aqui... É isso mesmo, Isaac. Isso mesmo, turma, parabéns. Eu nem cheguei a perguntar se vocês já mataram a charada. Isso quer dizer que toda vez que alguém falar para você de 1/4, lembra, é 25%. Então quer dizer que se a pessoa falar 3/4, ela está falando de 75%. Ó, só para vocês terem uma base, vocês terão professores lá no 7º, 8º ano, que algum professor vai falar assim, turma, eu quero saber que fração é essa irredutível. Você já pode colocar direto, 3/4. Como que você sabe? Porque 3/4 você sabe que é a mesma coisa que 75%. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a matemática, se você treinar ela sempre, você cada vez vai ficar melhor nela. Entendeu? E tem algumas matérias que vocês têm que dar um grande valor para elas. Por exemplo, a matéria mais importante que nós temos é o português. Porque com o português, nós conseguimos interpretar qualquer outra matéria. Vocês concordam comigo? Então, o português ele é pura interpretação, né? Ele é essencial. Outra matéria importante que eu acho que é muito, muito importante para você lá na frente colher os frutos dela é o inglês. Então, por exemplo, o inglês é uma matéria que você precisa para depois, futuramente, poder trabalhar. Ou seja, a pessoa que tem o domínio da língua inglesa, ela tem empregos melhores. Isso é fato, entendeu? Eu sei que vocês têm aula com o André aí, o pai da Mayumi. A Mayumi está presente, não está? Eu sei que vocês têm aula com ele de uma programaçãozinha, não é? Turing, né? Então, aquele lá é um pensamento computacional. Vocês concordam comigo? É como o computador pensa. Então, na hora que vocês pegarem a ideia dessa aula que o professor André está dando, também é importante, porque o futuro da humanidade todo vai ser trabalhar com computadores, inteligência artificial e tecnologia da informação, tá bom? Então, só para vocês terem uma base, o Google já usa isso. Então ele fica vendo o que você navega na internet. Então vamos supor que você procurou carta de Pokémon para comprar. Assim que você entrar na internet, adivinha qual vai ser a propaganda que eles vão te mandar? Carta de Pokémon, certo? Então o computador é pura matemática. Só que ele não é só matemática de número, ele é matemática de pensamento, que é o que vocês estão tendo com o professor André. Não é isso? Com o japonês? Ah, o André então dá para outra sala? Não, é o André pai da Mayumi, tô falando. Ó, turminha, eu achei que ele dava aula para vocês. Então vocês estão entendendo o que eu estou falando. Essa aula de Turing, a importância dela é porque... deixa eu colocar aqui que eu vou até fazer a chamada antes. A importância dela, turma, não sei se vocês gostam ou não, porque vocês têm que fazer um joguinho, não é? Quem gosta dessa aula? Vocês já conseguiram criar algum joguinho legal? Vocês pegam imagens lá no Google, não é isso?
Aham. E aí depois vocês vão montando no joguinho, né? E vão dando comandos, né? Ó, interessante isso aí. Qualquer dia, qualquer dia eu quero ver os joguinhos de vocês. Turminha, eu vou fazer a chamada rapidinho. A Alicia está. Vão me ajudando aí também, tá? Alicia. Ah, tá, eu tô vendo o nome dela. Está presente. É... Quem mais? É o Andrés, tá? O Caio também, né, Caio? Eu vi o Caio entrando. O Isaac. A Lorena. A Marjorie. O João, acho que eu também permiti ele entrar. Deixa eu ver se ele ainda tá. Ele tá, né? A Luara está aí. A Alexia, né? Cadê a Alexia? Tá presente? A Alexia acabou de sair? O Gustavo, eu lembro que eu permiti ele. Deixa eu ver se ele tá aí ainda. A Eduardo eu também permiti. O Pietro, que participou da aula hoje. Parabéns, Pietro. Tem que ser assim mesmo. A Isadora. A Yasmin. A Mayumi, né? Que voltou com o nome da mãe dela. O Pedro. Pedro que está respondendo bastante coisa. Parabéns também, Pedro. A Inairá. A Inairá está aí? Deixa eu ver. Nem vi se a Inairá está. Está, né? E Naira também está também num grande desenvolvimento, estudando e me fazendo perguntas fora da aula, tá? Continua assim, dona Inairá, porque você vai conseguir dominar a matemática. E o Bruno também, deixa eu ver se o Bruno está. Bem, turma, então, olha só. Na aula de hoje, nós fechamos aí a trilha 1, né? Eu nem avancei muito na trilha 2, só dei uma pequena parte para vocês já verem onde nós usaremos o MMC, né? Nós usaremos ele na parte de soma e subtração de frações. Pode perguntar. Hum. O Isaac é um dos alunos que geralmente assim, que eu vejo comentar sobre os vídeos que eu postei. Então, eu não sei se o restante assiste, né? Mas eu até falei na reunião e falei para vocês também. Antes da gente começar a nossa apostila, eu tinha feito 15 vídeos para vocês. E todos vídeos curtinhos. Então, turma, é extremamente importante vocês assistirem eles para vocês dominarem cada vez mais. Olha, o que eu sinto da sala é que assim, por ser remotamente, né? A gente até comentou isso ontem também na reunião de pais, por ser uma aula remota, por uma tela, todo mundo um longe do outro, vocês estão de parabéns, porque fração, eu estou querendo dar o meu máximo aqui, porque é uma matéria que o pessoal tem dificuldade lá na frente. Eles esquecem, eles esquecem de fração, porque não usa muito. Tchau, Gustavo. Então, como eles não, tudo aquilo que você não usa, você acaba esquecendo. Então, a gente tá tendo as aulas e fazendo vocês falarem, perguntando, e isso é importante. E também assista os vídeos, que nem o Isaac. O Isaac, acho que você conseguiu entender até melhor, né, Isaac? Ó, o exemplo que ele falou do vídeo do Kit Kat. O vídeo do Kit Kat ele é bem lúdico. Mas aí, então, mas em todas as nossas aulas a gente também está simplificando, Isaac, mas eu posso te responder o seguinte. No primeiro bimestre eu falei muito de regras de divisibilidade. E você vê que a gente está usando elas até hoje, né? Na verdade, as regras de divisibilidade nós iremos usar o ano inteiro, a vida inteira. Por quê? É por isso que foi uma aula muito importante. Tudo que a gente vai fazer na matemática tem divisão. Então, se eu for dividir, eu tenho que saber as regras de divisibilidade. E quando você vai simplificar uma fração, você vai ter que usar elas, Isaac, para simplificar os dois números da fração ao mesmo tempo. Entendeu? Você não pode, por exemplo, simplificar o número de cima por um valor e o de baixo, que é o denominador, por outro. Tem que ser o numerador e o denominador todos pelo mesmo valor. Para você fazer a fração ficar irredutível.
tá bom? Turminha, então vocês têm aí a lição de casa ainda para me entregar, né? Hoje acabou de fato aí a trilha 1. Eu já avancei um pouquinho porque já estou entrando no tema 2. Então assim, o tema 2, essa aula aqui eu vou postar na internet. E aí vocês depois assistam quando quiserem para rever, caso necessitarem, tá tudo bem? Então fiquem com Deus aí, um abraço. Manda no e-mail, tá bom? E come tomate, viu? Tchau, turma. Tchau, turma. Fiquem com Deus. Comigo? Não, é de sexta-feira. Pra vocês também. Eu também. Faz, né? Bem, vamos lá, senhorita Luara. Vamos lá.